Oi pessoal, tudo bem? Professor Davi Barreto na área mais uma vez para começar o último vídeo sobre o CRUD em PHP utilizando o PDO ou PDO, como queira, né? Então, mais uma vez, eu sempre peço, né, dá um like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer de forma orgânica, tá? E já estou agradecendo de antemão a todos vocês, tá joia? E depois, na sequência, quando terminar, eu vou fazer a gravação também dos vídeos de login e senha com o PDO. Então eu vou abrir aqui o meu Sublime, que ele já está configurado para a página do projeto, e vou abrir também aqui o meu navegador, tá? Meu navegador, eu vou digitar aqui localhost / sistema web exemplo. Não, foi isso aqui, foi do login. / curso, lembrei agora, curso PDO. Ó, tá aqui, certo? Curso PDO. A gente fez aqui o inserir, né? Aqui o formulário. A gente fez aqui o select, o update. O select está no pesquisa e o atualiza está no update. Então vamos ver aqui, ó. Formulário de cadastro, que ele vai pro inserir PHP. Aqui ele faz a inserção. Não consigo acessar porque ele está bloqueado para receber, se não receber requisição via post. E aqui nós temos o pesquisa.php, onde ele mostra aqui tudo bloqueadinho, porque ele só vai liberar aqui quando ele está um ID que esteja cadastrado no banco de dados. Por falar nisso, eu vou acessar também aqui o banco de dados, né? Localhost, para a gente poder ver. PHP MyAdmin, enquanto ele está carregando aqui, certo? Então, se eu digitar um endereço que não exista, ele fica desabilitado. Se eu digitar um endereço que exista, ele fica habilitado. Até aí, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês tem aula gravada. É só dar uma sacada lá, né? Aqui vou no base teste 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, ó, na tabela usuários, eu tenho somente um usuário cadastrado, que é Davi Barreto Oliveira. Vou cadastrar mais um, né? Então vamos lá. João da Silva, telefone 965555, nome joão@silva.com, esse e-mail, né? esse J aqui, e uma senha ABCDEFG 009988. Enviar formulário, usuário inserido com sucesso. Cliquei aqui no usuários para ver e está cadastrado aqui João da Silva, então está funcionando, tá? Então se eu fizer uma busca agora aqui, eu tenho o ID 1 e ID 3, certo? Eu tenho o ID 2 ali, mas ela não está aparecendo porque ela foi excluída, eu estava fazendo teste. Então se eu pesquisar 3 ele acha, se eu pesquisar 1 ele acha, se eu pesquisar 2 ele não acha, porque não existe nada aqui, ó, no ID 2. Então até aí está tudo funcionando, tá bom? Então qual é o próximo passo? Eu vou fazer o delete aqui, certo? Então eu vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai ser HTML mesmo, ou seja, ele não vai ter nada de PHP. Eu vou salvar ele como nome de delete.html, tá? Então eu vou abrir aqui o meu código HTML, lang pt-br, deletar registro de usuário. Aqui no meu body eu vou colocar um H2, deletar registro, e aqui eu vou colocar o meu form. Esse vai ser o mais simples de todo, pessoal, de todos. Então eu vou colocar um ID aqui, um input, type tipo text, name, ID, tá? E vou colocar também mais um input, type submit, name, aqui é value, né? Value, excluir registro, tá? E o form eu vou colocar method, né? Vai ser post também, e o action eu vou para uma página chamada deletar.php, que essa página não existe ainda, a gente vai criar ela aqui agora, né? Então dou um Ctrl S, está pronto aqui, ó,
Já posso atualizar e abrir aqui o meu delete.html, que só tem isso aqui, ó, não tem mais nada. Certo? Mais nada, mais nada. É só digitar aqui e achar o registro e excluir. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar agora o deletar.php. Simples. Então, ó. New file. Plain text. PHP, tava bem aqui que eu não vi, né? PHP. Ctrl S. Deletar.php. Então, já existe a página deletar.php. Eu vou agora trabalhar com os elementos do PHP, do PDO, né? Aí eu sempre gosto de utilizar como exemplo que a gente fez anteriormente, só para poder a gente comparar e a gente ver que é bem parecido. Por quê? Ele vai começar a fazer a mesma coisa aqui, ó. Até aqui eu posso copiar sem erro. Aliás, melhor, deixa eu fazer melhor. Eu vou copiar até aqui. Tudo isso aqui, ó. E vou explicar o porquê. Tá? Então vou aqui no deletar. Só esqueci de abrir o meu PHP, né? Vou colar isso aqui. Aqui eu estou no try. E vou só fechar aqui o try e o if. Para não deixar brecha, né? Eu estou dizendo isso aqui. Eu estou fechando o try e o if. Então aqui eu tenho o try que está aberto. E aqui tem o if também, tá? Então o if eu estou fechando aqui, o try eu estou fechando aqui. Depois do try eu tenho o que? Eu tenho o catch, né? Ó, que é para fazer o tratamento de erros, tá? O catch. E aqui eu tenho, eu basicamente estou copiando e colando tudo, né? Oh meu Deus do céu, eu tive dois trabalhos, mas vamos lá. E aqui o else tá aqui. Quais são as modificações que eu vou fazer? Então o que é que ele vai fazer? Ó? Quando eu digitar aqui o ID e ele for enviar via post, vai enviar para o arquivo deletar.php, que é esse aqui, certo? Quando chegar aqui, ele vai perguntar, ó, tem alguma requisição via post do outro lado? Tem, isso aqui, né? Veio o ID. Então ele vai tentar fazer a conexão, vai fazer o try, certo? Todo esse processo aqui que é padrão, tá? E aqui ele vai capturar o que veio via post. O que foi que veio via post aqui? Somente o ID. Então eu vou colocar aqui, ó, no lugar do nome, eu vou colocar ID. Depois o que é que vem? Depois vem a consulta. E nesse caso aqui, qual vai ser a consulta que a gente vai fazer? Vai ser um insert? Não. Vai ser um select? Não. Vai ser um update? Também não. Vai ser o que então? Vai ser um delete. Simples assim, ó. Então eu vou colocar aqui no lugar do insert a consulta que eu quero. Delete from usuários where id for igual a id, certo? E esse id aqui é aquele que a gente coloca dois pontinhos, tá? Por quê? Porque depois ele vai fazer aquela substituição, né? Aí depois ele faz o prepare dessa consulta aqui e depois ele faz o bind parent, que nesse caso aqui eu também só vou precisar de um, né? Que é, eu só estou trabalhando com o id. Concordam comigo? Então eu vou pegar o id aqui, ó. id, e ele vai converter para um int, tá? Então, revisando aqui, o que ele vai fazer? Vai fazer a conexão, depois vai fazer o try, certo? Aqui é a conexão em si, propriamente dito. Faz a definição do tratamento de erros, que vai definir como exceções, certo? Faz a captura via id, faz a captura via post do id, e aqui ele faz o delete. Nesse caso aqui, tudo que o ID foi igual a esse aqui, né? Só que ele não faz ainda, aqui ele está fazendo a preparação, né? Aqui, ó, prepare. Aqui ele faz a conversão, né? Ele pega esse ID que ele recebeu via post aqui, ó, que é o mesmo. Ele converte para um inteiro e localiza esse elemento aqui, ó, que ele está aqui, e substitui esse por esse. Depois, aí sim, essa tabela vai estar... essa consulta vai estar do jeito que está aqui e ela executa a consulta, ou seja, ele vai deletar. Se ele achou, ele deleta. E aqui eu posso colocar usuário excluído com sucesso, certo? Pronto, já deu erro aqui, ó.
E aqui eu tenho o cat, né, que é como é que se diz? O tratamento de erros. E aí tem um detalhe. Ah, professor, mas eu quero colocar um else aqui. Eu quero definir, por exemplo, se ele não excluir, se deu algum erro. Então o que eu vou fazer? O execute, eu não vou deixar ele isolado aqui. Eu vou colocar ele dentro de um if. Aqui temos outra diferença aqui. Eu vou colocar dentro de um if. Então, se ele executou, aí sim ele vai rodar esse eco aqui, ó. Então ele só roda o eco aqui se ele executou tudo certinho. Se não, else, ele vai fazer o que? Ele vai rodar um outro eco aqui, ó. Onde vai colocar aqui erro ao excluir cadastro. Tá aqui. E aqui tá o cat, o else, tá tudo prontinho aqui. Certo? Dou um Ctrl S e posso testar aqui agora. Certo? Vou criar um outro registro aqui, ó, pra gente começar do início, certo? Isabel de Oliveira, telefone 85 999 isa@isa.com isa@isa.com. Senha qualquer, enviar formulário, usuário cadastrado com sucesso. Vamos ver. Temos um 1, 3 e 4. Então aqui agora eu vou localizar aqui, ó, 1, localizou 1, 2 não existe, 3 existe, João da Silva, 4 existe. A Isabel de Oliveira Silva, quero alterar aqui, ó. Então eu vou aqui atualizar cadastro atualizado com sucesso, retornar. Vamos ver aqui se Isabel de Oliveira passou, se Isabel de Oliveira Silva passou. E agora eu vou fazer o último teste aqui, ó. ID, vou excluir o registro 3. Excluir registro, usuário excluído com sucesso. Vamos ver se ele excluiu mesmo. O 3 é João da Silva, né? Então usuários, subiu o João da Silva, foi para o espaço, certo? Pronto, pessoal, é isso. Agora eu só vou dar uma dica para vocês aqui, que é o seguinte. Se você ainda está com dúvida como é que funciona o PDO, basta você comparar todos eles e vocês vão ver que a estrutura é basicamente a mesma. Ele faz a verificação do método, se foi enviado e se foi via post. Por quê? Aí vamos fazer de fora para dentro. Por quê? Porque se ele não verificou nada aqui, não recebeu nada via post, ele vem logo para o else aqui e diz assim: você não tem permissão para acessar o site. Mas se ele recebeu, então ele vai continuar, tá? Ele vem aqui, ó, vai tentar fazer a conexão e vai vir aqui pro try. Mesma coisa aqui, ó, o try tá aqui e aqui tem um catch que é o erro. Ou seja, se ele na tentativa deu erro, ele vem logo para cá, ó, e já dá o erro. Mas se na tentativa não deu erro, ele vai continuar aqui, vai fazer a conexão, ó, certo? Vai definir o tratamento de erros e vai fazer a captura via post. Aqui ela vai variar de acordo com o que vier do outro lado, né, ó. Nesse caso aqui só veio um input, que foi do ID. Então por isso que eu estou capturando somente o ID. Mas os outros vieram nome, telefone, e-mail, senha. Tem um que veio tudo, né? Inclusive com ID. Certo? E aqui a consulta vai depender do que tu queres. Nesse caso aqui eu quero deletar, então a consulta é delete. No outro eu queria fazer um select, então eu queria selecionar, então a consulta era select. No outro eu queria fazer um update, então a consulta é update. Então, e o outro inserir. Então a consulta vai depender da tua necessidade, certo? Essa parte também aqui é padrão, tá? Que é o prepare, né? Que ele vai pegar o que ele capturou e vai fazer a conversão. Se for o ID, ele converte para int, o restante ele converte para string, né? str, certo? E aqui depois eu executo para dar um retorno aqui, se ele executou tudo certinho, se não, ele dá o erro aqui, ó. Certo? Basicamente é isso. Se você olhar todos eles, você vai ver que tem uma padronização aqui. Então é fácil de entender, certo? É fácil de entender o PDO, não é muito difícil não, tá bom? Pronto, então a gente finaliza aqui essa aula. Essa foi a última do CRUD, que eu fiquei devendo para vocês. E na próxima aula eu vou gravar o login e senha. Agora detalhe, login e senha quando eu for gravar eu vou pegar algumas coisas que já estão prontas do MySQLi, certo? Os arquivos de front-end, tá? Do Bootstrap e tudo mais. Mas eu vou deixar disponível para vocês aqui, pra vocês fazerem o download, tá ok? Mas quem quiser fazer esse arquivo também, assiste lá as aulas
não só as aulas do Bootstrap para fazer o arquivo, mas também a aula do MySQLi para fazer a interna, tá joia? Então é isso, pessoal, um grande abraço a vocês e não se esqueça de curtir o vídeo. Até a próxima aula.